Boa tarde, gente. Estou aqui na escola aqui, gravando para vocês a aula 33. A gente vai discutir sobre a avaliação que eu postei na semana passada, que vocês responderam. E eu fiquei de fazer a correção com vocês. Então, para aqueles que não estão aqui, quem tem aula comigo, a presencial vai ter a correção aqui. Para vocês que estão assistindo a aula virtual, eu vou passar para vocês aqui pela internet mesmo, tá? O resultado eu estou colocando hoje, a nota que você tirou. Quem colocou o e-mail bonitinho vai receber aí a resposta, os erros que teve, os acertos, tudo bonitinho, tá? Mas aqui eu vou falar eu mesmo falando. Ok? Vamos lá. Pergunta 1. Entre os povos da antiguidade, todos os povos da antiguidade, um é reconhecido por ter suas atividades voltadas basicamente para o comércio marítimo. Que povo é esse? Todos os povos da antiguidade, egípcios, persas, mesopotâmios, fenícios, hebreus, gregos, romanos, chineses, indianos, todos os povos faziam comércio. Tá? O comércio marítimo não era exclusividade de um povo só. Hebreus, todos. Mas um deles tinha sua economia basicamente toda voltada para isso. Era um povo que vivia quase que totalmente do comércio. Foi um povo que não se meteu muito em confusão, em guerra, em luta por terra. Eles praticamente viviam desse intercâmbio entre os povos da antiguidade. Eles que pegavam o produto de um, levavam para o outro, eles que faziam o comércio. Era uma feira, o iFood da época, tá bom? Que povo é esse? Egípcios? Não. Persas? Não. Hebreus? Não. Gregos? Não. Resposta correta, a resposta C. Fenícios. Os fenícios eram os grandes comerciantes da antiguidade. Dominavam o mar Mediterrâneo, faziam todo o intercâmbio entre os povos da antiguidade. Só deixaram de fazer isso quando foram derrotados pelo Império Romano, que aí assumiu o comércio, tá bom? Mas durante toda a antiguidade, a maior parte dela, o povo que vivia desse comércio marítimo eram os fenícios. Resposta C, tá? Segunda, entre as polis gregas, que eram as cidades gregas, haviam inimizades e alianças. Então, algumas não se gostavam, se odiavam, outras eram aliadas. Em alguns momentos eram aliadas e depois brigavam. As polis gregas eram cidades independentes, cada uma tomava conta de si mesma e a relação com as outras dependia do momento. Tá? Mas nada se compara à rivalidade entre atenienses e espartanos. Aí o bicho pegava, se odiavam total. Qual o principal motivo dessa rivalidade que resultou na destruição de Atenas? Então a rivalidade era tão grande que acabou, entre outras guerras, acabou havendo uma guerra em que os espartanos destroem Atenas. Qual o motivo dessa rivalidade? Eram vários, mas o principal deles é o comércio? Não. São as artes? Não. É a religião? Não, porque a religião era a mesma. Luta por terras? Também não. Era a política. Tá? Os atenienses tinham desenvolvido a democracia, e a democracia era algo que os espartanos, não só os espartanos, mas todas as polis, tinham muito medo que essa ideia se espalhasse. Porque se essa ideia se espalhasse, colocava em risco o poder das elites, dos poderosos, dos reis, faraós e tudo mais. Mas os espartanos, mais do que ninguém, odiavam essa ideia de democracia e, por consequência, odiavam Atenas. Tá? Então, a resposta certa, C, política. Entre os povos da antiguidade, um é considerado a origem das religiões cristãs, por ser o primeiro povo a seguir o monoteísmo ético. Que povo é esse? Você teve o zoroastrismo, que também era monoteísmo, dos persas, mas uma das religiões da antiguidade é a que dá origem às religiões cristãs. Inclusive, parte da Bíblia vem dessa religião, tá? O Antigo Testamento é o que essa outra religião segue. São os egípcios? Não, os egípcios eram politeístas, tinham vários deuses. Os indianos? Não, também eram politeístas, tinham vários deuses. Chineses? Não, também politeístas, tinham vários deuses. Gregos? Não, também
Tinham vários deuses, eram politeístas. Hebreus, sim, resposta correta, hebreus. Os hebreus são o berço, né, são a origem embora eles não sejam cristãos, mas é dos hebreus que vai surgir a religião cristã, as religiões cristãs, né, que hoje a gente tem diversos tipos de religião cristã. Certo? Então, resposta correta, Hebreus. Que grande diferença a democracia ateniense trazia para a política da antiguidade? Trazia uma diferença enorme. A eleição de representantes do povo? Não, essa é a D. Eu estou começando de trás agora. D. Eleição de representantes do povo? Não. Muita gente respondeu essa, mas não é. Quem fazia isso era o Império Romano, tá? Chama República. As mulheres podiam ser imperadoras? Não. Naquela época, o único lugar que aceitava a mulher no poder era o Egito, tá? Os imperadores eram substituídos a cada 4 anos? Não. Não tinha diferença nenhuma? Tinha. Então a resposta certa é a A. Participação direta dos cidadãos através da discussão e do voto. Então a democracia trouxe essa novidade para o mundo antigo, em que você tinha governos de uma pessoa só, o imperador, o faraó, o rei, e de repente Atenas surge com essa ideia muito mais moderna, que os cidadãos discutem, votam, participam diretamente, todos os cidadãos. Tá? Então a resposta correta A, participação direta dos cidadãos através da discussão e do voto. Entre os povos da antiguidade, um é reconhecido por ter sido unificado por Filipe II. Que povo é esse? Filipe II, Filipe o Caolho, era o imperador da Macedônia, tá? Um pequeno reino ali da Europa, próximo já da divisa entre Europa e Ásia. Ele invade um local e unifica as cidades que nunca haviam sido unificadas, eram independentes e acabaram sendo unificadas. Foram os hebreus? Não. Foram os gregos? Sim. Tá? Mas o povo unificado por Filipe II, pelos macedônios, foi resposta B, os gregos. Tá? Romanos? Não. Persas? Não. Egípcios também não. Tá certo? Então a resposta correta B, gregos. Qual o nome do imperador e general responsável pela expansão do Império Macedônico e Grego, que até hoje é considerado um dos maiores líderes militares de toda a história? O Império Macedônico, o Império Grego, começa com Filipe II, a gente falou disso agora, mas quem vai expandir esse império, invadir Egito, Pérsia, transformar esse Império Grego Macedônico em algo gigantesco, grandioso, é o filho dele. Qual que é o nome do filho dele? Átila o Huno? Não. Gengis Khan? Não. Júlio César? Não. Júlio César era o imperador romano. Filipe II? Não. A resposta correta é a E. Alexandre o Grande, tá? O filho de Filipe II. Provavelmente o mesmo que mandou matar o pai para assumir o poder. Tá? Essa é uma outra história. Entre os povos da antiguidade, um é reconhecido por serem os responsáveis de oficializar o cristianismo como religião e por serem os criadores da igreja, no caso a igreja cristã, nada com a de hoje, tá? Era uma igreja do cristianismo, não é nem católica, evangélica, ainda não tinha essa divisão ainda. Que povo é esse que dividiu, que pegou, que aqui é o seguinte, o cristianismo surge com Jesus Cristo, lá no ano 1, no ano 33, ele é crucificado pelos romanos, mas ele não cria uma religião. Jesus nasce judeu e morre judeu. A religião cristã, a religião baseada nos ensinamentos de Cristo, a formatação da Bíblia, o surgimento da Bíblia, tudo, vai ser feito por um povo muito tempo depois, quase 400 anos depois. Que povo foi esse? Foram os hebreus? Não. Foram os indianos? Não. Os gregos? Não. Persas? Não. A resposta correta é a B. Foram os romanos. Os mesmos que mataram Jesus. Os mesmos? Não, né? Porque tem uma diferença de 400 anos. Mas quem prende e crucifica Jesus são os romanos. E quem vai criar a igreja cristã, quem vai formatar a Bíblia, transformar
os ensinamentos cristãos de uma religião, com igreja, com tudo, são os mesmos romanos, mesmo povo. Então, a resposta correta, Romanos, B. Atualmente é muito comum usar o termo latino para definir pessoas de algumas nacionalidades específicas, como portugueses, espanhóis, etc. Qual a origem desse termo? Existem povos que são chamados de povos latinos. São espanhóis, portugueses, franceses, italianos e romenos. São 5 povos. Tá? Romênia é um paísinho da África pequeno. E aí você tem a França, Itália, Portugal e Espanha, que são os mais conhecidos. E aí todos os descendentes desses povos também são chamados de latinos. Então nós brasileiros também somos chamados de latinos, somos descendentes colonizados por Portugal. A Argentina, a Colômbia, o México são chamados de latinos porque foram colonizados pelos espanhóis. Você tem ilhas do Caribe que foram colonizadas pela França, o Haiti. Então você tem isso. Povos latinos são os povos espanhóis, franceses, italianos, portugueses e romenos, ou aqueles que foram colonizados por eles. Por que disso? Porque esse latino, o que significa latino? Não é latindo de cachorro, latino. São povos que têm origem em uma região da Europa chamada Latínia? Não. São povos que habitam uma região? Não. São povos que têm idiomas criados? Não. É aí, tá? Vamos abreviar. São povos que os idiomas surgiram a partir do latim. O latim era o idioma do Império Romano. Quando o Império Romano acaba, alguns povos vão criar os seus idiomas ou vão misturar os seus idiomas naturais com o latim. Vão criar línguas novas, línguas que surgem do latim, que era o idioma do Império Romano. O latim deixa de existir, mas dele vão surgir 5 línguas baseadas no latim: o romeno, o francês, o italiano, o português e o espanhol. Por isso que os povos latinos são esses povos aí. Gregos e romanos tinham um termo ofensivo para chamar todos os outros povos. Que termo era esse? Então, quando os romanos falavam, os romanos e os gregos, eles se achavam o máximo. Tá? Para eles, só era humano, uma pessoa perfeita, quem era grego ou romano. Todo mundo que não fosse grego ou romano era inferior. E como que eles chamavam essas pessoas para mostrar que elas eram inferiores? De patrícios? Não. Plebe? Não. Hoplitas? Não. Acádios? Não. Chamavam de bárbaros. Quem são os bárbaros? É a forma como os romanos chamavam todos que não eram gregos ou romanos. Tá? Então, os gregos e romanos tinham essa arrogância de chamar todo mundo de bárbaro. Bárbaro era um termo para demonstrar que o outro era inferior. Tá? Era uma ofensa. E a última, com o fim do Império Romano do Ocidente, a elite foge para o Império Romano do Oriente. O Império Romano, quando ele percebe que vai acabar, ele é dividido em 2. Fica o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Quando o Império Romano do Ocidente começa a cair, que ele vai ser invadido, vai ser dominado, vai acabar, eles fogem para o Império do Oriente. Que nome é dado? O Império Romano do Oriente, quando o Império Romano acaba, eles mudam o nome. Tá? Que nome vai ser dado? Império Macedônico? Não. Germânicos? Não. Francos? Não. Império Germânico? Não. Resposta correta é aí: Império Bizantino. Tá? Império Bizantino é um nome dado ao que antes era o Império Romano do Oriente. Tá certo? Então estão aí as questões, as respostas corretas. Vocês vão receber aí a nota, a correção. Quem colocou direitinho o e-mail lá vai receber o e-mail com a correção bonitinho. E aí continuamos com as nossas aulas. Em breve faremos outra avaliação, tá certo? Quem foi bem, parabéns. Quem não foi tão bem, estudar mais, assistir as videoaulas, tá? Prestar atenção, dar uma olhada nos textos. Eles tiveram a semana inteira aí para ver os textos, ver as videoaulas, tá? Então, na próxima tenho certeza que vocês vão melhor, tá bom? Bom final de semana não, né? Uma boa semana, a gente se vê.